No trabalho solicitado da semana, foi pedido que seja realizado um resumo de toda a matéria e a gente estruturou o nosso trabalho da seguinte forma. A gente divisionou ela por módulos que variam do 1 ao 7, que são do 1 ao 7, e o módulo 1 é mais introdutório e conceitual, então ela traz o conceito de administração estratégica, as áreas que ela abrange, marketing, operações, pessoas, finanças. Ela traz abordagem gerencial, dentro da abordagem gerencial a gente pode verificar algumas metodologias, como análise SWOT, e aí é mais conceitual, então ela ajuda as organizações a terem uma visão de mercado nas oportunidades, enfrentar os desafios, né? E traz mais esse conceito. E aí, a partir desse conceito, você vai destrinchando outros que a gente vai vendo ao longo da matéria. Por exemplo, no módulo 2, na análise SWOT, que ajuda a empresa a identificar as forças, as fraquezas, as oportunidades, as ameaças. E a partir disso, a partir dessas informações, a gente vai fazer os cruzamentos, a gente vai fazer uma análise, faz uma análise do ambiente externo e interno. Então, é um trabalho conjunto, então é um trabalho integrado e vai ser analisado dessa forma. Na estrutura organizacional, é um conceito do autor Ginsberg, que é bem citado ao longo da matéria, e tem as 5 partes básicas da organização, que são a tecnoestrutura, a cúpula estratégica, a linha intermediária, a assessoria de apoio e núcleo operacional. A tecnoestrutura é realmente, como o nome diz, né? Tem uma estrutura mais tecnológica, então você vai ter equipes mais especializadas, que focam em áreas como planejamento, controle de qualidade, o setor da tecnologia de informação. A gente tem a cúpula estratégica, que eles são os responsáveis por definir a missão e os objetivos da empresa. Então é praticamente o topo da hierarquia de uma organização, que vai definir as metas, os objetivos, as tomadas de decisões. Então, tem lá quem faz parte da cúpula são os diretores, os presidentes, os CEOs e o conselho de administração. A gente tem a linha intermediária, que é a ponte entre a estratégia e a execução de tarefas. Então, nesse conceito de linha intermediária, a gente vai ver cargos como cargos gerenciais, cargos de coordenador, que são responsáveis por fazer essa intermediação. A gente tem a assessoria de apoio, que ela fornece apoio para várias partes da empresa. Então, a gente tem o RH, os recursos humanos, a gente tem o pessoal da contabilidade, comunicação jurídico. A gente tem o núcleo operacional. Então, o núcleo operacional é responsável por fazer as tarefas que geram o produto ou serviço da empresa. Então, o pessoal que vai estar na linha de produção, nas vendas, no atendimento. É o pessoal que está na linha de frente e que faz acontecer. E essas 5 partes não são independentes umas das outras. Elas precisam trabalhar com sinergia para ter bons resultados. Então, todas elas precisam trabalhar de forma integrada. No módulo 3, a gente tem as estruturas organizacionais de Ginsberg. A primeira estrutura, a estrutura simples, é bem comum, no Brasil é bem comum, principalmente em empresas familiares. Ela é bem centralizada, ela foca em uma pessoa que é responsável pela tomada de decisões, então ela tem uma figura principal ali. A gente tem a burocracia mecânica, burocracia mecânica, e ela é uma estrutura bem rígida, é uma hierarquia bem rígida, é autoritária, geralmente tem muitas normas e regras, e também é muito nítido que há uma divisão do trabalho ali. A gente tem a burocracia profissional. Nesse tipo de burocracia profissional, exige do quadro de funcionários uma especialização para que as atividades possam ser executadas. Então, você tem um hospital, você precisa de médicos que são especializados naquilo, que tem formação, senão não consegue atender o paciente.
é uma empresa de contabilidade, você precisa de pessoas da área, porque uma pessoa que não é especializada naquilo não vai conseguir realizar as atividades. Então, são organizações que exigem conhecimento especializado. Você tem a organização divisional, que ela é divisionada e só que ela é em direção ao próprio conjunto. Então, a gente vê esse tipo em empresas que atuam em vários mercados. E a gente tem a odocracia. Esse tipo de estrutura é mais flexível, adaptável, então é mais informal, a comunicação, ela é bastante comum, por exemplo, em agências de publicidade, empresas de design. Já no módulo 4, a gente tem as estratégias genéricas, que abrange estratégia genérica de diferenciação, estratégia genérica de foco, estratégica em liderança em custos. Na estratégia de liderança em custos, a gente vê uma ideia de realmente com objetivo nos custos. Então, se vê para diminuir e, por exemplo, aumentar a margem de lucro. E aí existe várias estratégias para que você consiga diminuir esses custos. Então, é realmente mais focado no lado financeiro. Já na análise genérica de diferenciação, você tem que fazer com que seu produto ou serviço seja destaque no mercado, seja diferente. Então, é mais focado no quão ele é não imitável, o quanto ele é diferente. E na estratégia de foco, ela tem foco, por exemplo, em segmentos ou em algum tipo de mercado. Então, ela vai focar num público-alvo e vai atender esse segmento. No módulo 5, a gente tem estratégia funcional. E a estratégia funcional, ela se concentra a implementar alguns planos de ações. Então, ela vai abranger a organização em relação a marketing, finanças, RH e as operações. E a estratégia funcional é mais focada em implementar realmente os planos de ações que são gerados com as informações que são recolhidas dependendo do método que você vai usar. Então, ela é tipo um plano de saúde da empresa, onde cada departamento vai trabalhar em conjunto para manter a saúde e o bom funcionamento da empresa como um todo. No módulo 6, a gente tem a teoria do RBV, que é a vantagem competitiva a partir dos recursos internos da própria organização. Então, claro que ela vai ser influenciada por fatores externos, mas não é só isso. Perdão. Então, ela vai ter capacidade de inovação, tecnologia, marca, cultura organizacional. Então, ela vai utilizar os próprios recursos para obter a vantagem competitiva. Já no módulo 7, na estratégia de estruturação, a gente vai depender do objetivo da empresa. Se ela pretende reduzir custos, reorganizar, se ela quer mudar o foco, mudança de liderança. Então, cada ponto vai depender do objetivo da empresa e por que ela quer se reestruturar. E aí, as estratégias de reestruturação visa aumentar a eficiência, a rentabilidade e a competitividade. E a gente tem dois tipos de reestruturação, que é o downsizing e o downscaling. E aí, nesses dois tipos de medidas, o downsizing, ele elimina o pessoal, ele elimina os cargos, os empregos para cortar os custos, reduzir os custos e aumentar a eficiência. Então, geralmente isso acontece quando a empresa está em crise. O que ela faz primeiro? Corte pessoal. Então, quando existe uma crise, a empresa vai lá e adota o downsizing como medida de se reestruturar para poder se adaptar. E o downscaling, ele foca no negócio principal da empresa. Então, por exemplo, vamos supor que Cacau Show
começa a vender um produto que não é o foco principal dela e começa a cortar gastos, dar custos, e aí ela precisa se reestruturar. Então ela vai voltar ao foco principal dela, que é chocolate e produtos que são presentes, que servem para presentes. Então ela vai voltar ao foco principal dela, ao invés de focar em outros mercados. E aí pega um pouco do downsize também, só que não diminui os funcionários que estão no foco principal da empresa. Então essa é a diferença. Pode diminuir os funcionários que não estão naquele foco principal, mas os funcionários que estão ali que estão no objetivo inicial e principal da empresa não vão ser cortados. Então essa é a diferença entre os dois. É isso, o resumo da matéria até aqui. Tchau, tchau.